Bom, então hoje, começando o sexto capítulo da segunda parte do livro Renúncia. Na semana passada a gente terminou o capítulo Provas Redentoras, justamente naquele momento, né, naquele ponto em que o Rob desencarna. O Rob desencarna, né, mostrando um avanço do seu espírito, né, um aprendizado. E aí a Alcione fica bem baqueada, né, e se lembra do seu compromisso, do seu dever, de inspiração para seguir vivendo mesmo tão com todo mundo que ela na verdade conhecia de mais próximo, tinha deixado já a Terra, né? A vida encarnada, mas ela se lembra no momento em que a Susana chama ela. E aí ela cai em si e fala: puxa, como eu pude me esquecer de você, né? Um compromisso que também é muito grande. Agora, o capítulo de hoje se chama Solidão Amarga. E vamos lá. Susana Davenport ainda viveu pouco mais de 2 anos após a morte de Rob. A filha de Madalena passou todo esse tempo em largos sacrifícios domésticos, exemplificando o amor mais puro. A genitora de Beatriz teve agonia prolongada, recuperando a razão nas derradeiras horas. Olhos fixos na filha, tomou-lhe a mão e colocou-a nas mãos de Alcione, dando a entender que a filhinha em tempo algum deveria esquecer de tomar a irmã como um símbolo. Alcione descansava agora de uma luta imensa, mas, afeita ao trabalho desde os mais tenros anos, chegava a estranhar o repouso. Então, essa fase final dela cuidando da Susana não teve tanta importância porque continuou do mesmo jeito. E a gente vê que, na verdade, também teve a sua importância para Susana, né? Ela também acabou concluindo a sua jornada com uma conduta arrependida, mesmo estando com, né, uma incapacidade mental sadia, mas também conduzida, de certa maneira, a um caminho melhor. E aí a Alcione estranha essa fase de poucas lutas. O próximo casamento de Beatriz, com os numerosos trabalhos consequentes, foi para ela encarado como um alívio à solidão que começava a experimentar. Todas as horas do dia, em carinhosa dedicação, eram consagradas ao bordado e à costura, surpreendendo a irmã pelo gosto artístico e habilidade em cada detalhe do serviço. Beatriz não conseguia eximir-se ao peso das recordações dolorosas, mas o consórcio com o homem amado revigorava-lhe as esperanças. O palacete da Cité, sempre envolvido num manto de saudades, dava a impressão de jardim abandonado que começasse a reflorir. Os servos, os servos, os servos evitavam referências à morte dos antigos senhores, para que os rebentos de alegria nova não fossem arrancados. Se acaso via a irmã entristecida, Alcione fazia questão de tanger as teclas de assunto confortador para que a moça não se entregasse à tristeza e ao mal-estar. O culto doméstico do Evangelho foi restaurado. O próprio Henrique de Saint-Pierre associou-se ao movimento, partilhando das reflexões religiosas com muita satisfação. A inspiração da filha de Madalena causava-lhe surpresa cariciosa. Sua palavra penetrava problemas complexos da existência, como se já tivesse vivido numerosos séculos em contato com os homens. Para Henrique, tais reuniões tinham caráter providencial. Indiretamente, a irmã de sua noiva, sem qualquer intenção, preparava-lhe o espírito para as tarefas sagradas do lar, para os benefícios do casamento. Então a gente vê, né, como um espírito como esse acaba beneficiando a todos que têm contato com ela, que compartilham das suas ideias e da sua vida, né, do seu exemplo de vida. E tem um detalhe aqui que chama atenção também, né? Espíritos já mais
adiantados, evoluídos, tanto em sabedoria quanto em moralidade, são espíritos que têm desenvolvidos outros, né, dons. Então a gente vê, né, na arte da música, na arte da costura, tudo chamava a atenção como ela fazia bem. O rapaz começou por abandonar as companhias perigosas, que não raro tendiam a comprometer-lhe o nome e a saúde. A vida revelou-lhe profundos segredos, seu coração parecia agora aberto para o orvalho divino do sentimento superior. Então, até afastar o futuro marido, né, da Beatriz de más companhias só pelo seu jeito de exemplificar, de entender, de traduzir até os ensinamentos do Evangelho, geravam benefício para todos ali. Todos puderam participar das bênçãos de Jesus no vasto salão que Beatriz mandou preparar jubilosamente. O movimento familiar continuava em santas vibrações de fraternidade e alegria. A moça Villamil organizou hinos de carinhosa devoção a Deus, que as crianças dos servidores entoavam com encanto singular. O cravo parecia falar harmoniosamente da fé, sob a pressão dos seus dedos. A filha de Susana não cabia em si de contente. A grande residência de Cirilo perdeu o aspecto sombrio, adquirido em todo o curso da moléstia da viúva Davenport. Então foi uma fase difícil, né? Uma fase sombria, depois de toda aquela revelação ali para a família. Mas nem tudo o que é tempos sombrios, né, significam prejuízo ou involução. Na verdade, é bem o contrário. No caso aí, foram lidando com situações difíceis, mas todos estavam avançando. Isso também é um grande ensinamento para a gente, né? Júbilo sadio estabelecera-se entre todos. Quando alguém demonstrava indisposições súbitas, recordava-se o ensinamento do Cristo e o culto doméstico ia ganhando todos os corações. O enlace de Beatriz e Saint-Pierre realizou-se com muita simplicidade e concorrência apenas das relações mais íntimas. A Alcione acompanhou satisfeita todos os trâmites do auspicioso evento, mas em seguida entrou num período de grande abatimento, do qual apenas saía nas horas rápidas do culto familiar. Então, o preparo do casamento era, de certa forma, né, uma motivação, que depois entrou numa fase muito, não sei dizer exatamente o que, né, mas não é sombria, mas eu digo monótona ou até melancólica, né, por parte da Alcione. Só era no momento onde ela fazia o culto familiar lá que ela se via útil, talvez. A filha de Madalena não conseguia furtar-se à saudade dos seus inesquecíveis ausentes e, simultaneamente, experimentava a falta do trabalho ativo, que se tornara a incessante religião dos seus braços fraternos. Então, aqui mostrando também, isso foi realçado várias vezes no livro, né? Muitas vezes ela mesma falou que nunca queria que o Rob parasse de trabalhar, ela não parasse de trabalhar, porque a cabeça sem uma atividade útil acaba gerando oportunidades de pensamentos enfermiços, que é justamente o que está acontecendo. E isso mesmo num espírito como o da Alcione, imagina. Então, como nós também temos que nos preocupar em ocupar o nosso tempo com atividade sempre útil. A irmã impressionou-se, então, com essa fase da Alcione. Que fazer para arrancá-la daquela melancolia que a empolgava devagarinho? Ela esquivava-se às festas sociais, não tinha inclinação para os prazeres do seu tempo. Tendo passado dos 30 anos, então imaginem que ela passou tudo isso
antes dos 30 anos, né? Agora passando os 30, seus traços fisionômicos conservavam a beleza da primeira juventude, revelando ao mesmo tempo a madureza do espírito. Beatriz começou a pensar seriamente em inclinar-lhe a alma sensível e afetuosa para um casamento feliz. Dominada por esses pensamentos, a esposa de Saint-Pierre aproximou-se certo dia da irmã e lhe disse com bondade: Tenho andado bastante cuidadosa de ti e preciso cooperar para que a tristeza seja banida do teu coração e dos teus olhos. Por que te afligires, minha querida? O repouso involuntário de nossas mãos costuma agravar o esforço dos pensamentos. Não estou acabrunhada, podes crer. Tenho meditado um pouco mais e essa circunstância te induz a perceber mágoas imaginárias em meu espírito. Beatriz abraçou-a com enternecimento e falou: O coração me diz que não estou enganada. Consomes-te a olhos vistos. Por vezes, Alcione, quando em passeio com Henrique, não posso evitar que meu júbilo se misture ao remorso. Mas como assim, querida? Não me conformo em ser feliz só para mim, quando mereces as bênçãos do céu muito mais do que eu. E depois de ligeira pausa, a filha de Susana continuava: Quem sabe desejarias fazer alguma viagem que te distraísse? Essa providência seria mais que justa após tantos anos de luta e sacrifício. Quando não quiseres ir a um país estrangeiro, poderias descansar em alguma praia e fortalecer-te em contato direto com a natureza. Mas, se eu estou muito bem e nada me falta, Beatriz contemplou-a com mais carinho e quase suplicante tornou a dizer: Alcione, desejava lembrar uma possibilidade, pelo que espero me perdoes, com a tua generosidade fraternal. A irmã comoveu-se com o acento caricioso daquelas palavras e obtemperou. Dize, sem receio, de que se trata? Tenho pedido a Deus ansiosamente me conceda a alegria de ver-te formando igualmente um lar, onde um esposo fiel ilumine a tua estrada com as bênçãos de uma ventura sem fim. Se te pudesse ver amada por um homem leal e puro, cercada pela ventura de filhinhos carinhosos, como seria feliz? Dá-me a satisfação de te auxiliar a refletir nesse particular. Beatriz notou que a irmã fazia enorme esforço para reter as lágrimas. Adivinhando o seu embaraço para responder, a esposa de Henrique ganhava ânimo para prosseguir. Então, imagine, a Alcione ficou emocionada porque intimamente ela carrega, né, uma afinidade muito grande que sabemos sempre tomou a decisão que a sua consciência acertadamente pedia para ela. Mas ela tem isso. Só que a irmã não adivinha. A irmã está preocupada em que ela se ligue a alguém. Mas então a irmã percebeu essa emotividade, né? E seguiu. Eu e meu marido vimos pensando na colônia distante, onde os nossos bens materiais são consideráveis. Henrique vem ultimando alguns negócios e creio que daqui a alguns meses tomaremos a nova decisão. Meus tios insistem pelo meu regresso e, além deles, temos na América velhos amigos de meu pai a nos esperarem de braços abertos. Claro que não dispensamos tua companhia e peço-te permissão para ir meditando desde já na tua felicidade futura. Na minha terra natal, porque a Beatriz nasceu lá, né? É que a gente não teve descrição dessa fase. Só ficou sabendo depois que o Cirilo tinha acabado casando com a Suzana e tendo uma filha. Mas foi lá, na terra natal dela, que ela está falando: encontrarás relações carinhosas e devotadas. E quem sabe, talvez Jesus te reserve por lá um esposo fiel e cristão que faça por ti tudo o que te desejamos de coração. Alcione comoveu-se profundamente.
o terno respeito de Beatriz, a delicadeza da sua exposição, penetraram-lhe o espírito como um bálsamo celestial. Demonstrando o interesse de sua dedicação fraterna, respondeu reconhecidamente: E se te dissesse que tenho meu coração prisioneiro desde a primeira mocidade? A esposa de Saint-Pierre, com um franco sorriso, revelava o prazer que a declaração lhe causava. Se a filha de Madalena Villamil já havia elegido o homem do seu afeto, não lhe seria difícil contribuir eficazmente para a sua aventura. Ansiosa e confortada, Beatriz insistia de olhos muito brilhantes. Ah, conta-me tudo! Certo, o feliz eleito de tua alma não estará aqui em Paris. Quem sabe há algum gentil homem espanhol a esperar tua resolução há longo tempo? Reconhecendo a sinceridade da irmã, Alcíone passou a historiar a sua juventude, recortando a figura de Clenaghan com a vivacidade dos seus imensos tesouros afetivos. Longas horas estiveram ambas no divã desfiando o rosário das lembranças queridas. A filha de Susana seguia as palavras da irmã, demonstrando enorme estupefação pela sua capacidade de sacrifício. Porque agora, né, ela está tomando conhecimento dessa outra parte da história que também tem sempre, né, motivo de surpresas. A Alcíone crescia espiritualmente cada vez mais no seu conceito. Ao terminar o relato de suas agridoces reminiscências, a jovem esclarecia: Quando nos encontramos pela última vez aqui em Paris, notei que ele não podia compreender os meus deveres filiais. Estava taciturno, talvez irritado com as lutas da sorte. Não podia haver em mim senão a noiva que lhe atendesse ao ideal humano. Mas eu ainda retinha comigo deveres sagrados para com meus pais e não pude acompanhá-lo de volta a Castelo. Ele não se despediu de mim, mas o fez de mamãe, antes de se pôr a caminho do Havre. E mamãe sempre dizia que o notara bastante transformado, suspeitoso e desesperado. Sofri com isso muito mais do que se pode imaginar, mas entreguei a Jesus as minhas mágoas íntimas. Lembro-me perfeitamente de que, impossibilitada de lhe revelar o que ocorria entre minha mãe e meu pai, que o destino havia separado, prometi que o procuraria a qualquer tempo que as circunstâncias permitissem. Então aqui a gente vê, né, o porquê que ela conscientemente tomou a decisão de não expor o fato, porque ela poderia simplesmente ter explicado pro Carlos: não, eu não posso, porque a casa que eu estou trabalhando é do meu pai, eu redescobri minha família. Mas ela achava-se impossibilitada de revelar o que tinha acontecido entre a mãe dela e o pai dela, porque senão tudo poderia, com certeza, sair diferente daquilo que ela entregava nas mãos de Deus. E não terá soado essa hora de conciliação, porque como ela falou, prometo que quando puder, vou atrás de você de novo. Interrogou Beatriz, ansiosa por lhe renovar o bom ânimo. Tenho pensado nisso sinceramente nessas últimas semanas. Então era nisso o que com certeza, né, Alcione estava pensando e melancolicamente se envolvendo, né? E aí, então, ela falou: Tenho pensado sinceramente nessas últimas semanas nisso, confessou a filha de Madalena, prazerosa por sentir-se compreendida. Estou certa de que Carlos confia na minha sinceridade e não terá desposado outra mulher. Nesta fase de minha vida, talvez lhe possa ser útil. Poderia concorrer para o seu retorno à vida religiosa, embora sem esperança de reintegrá-lo no ministério sacerdotal. Olha, isso daqui é algo impressionante, né? Porque mesmo desimpedida agora, mesmo tendo liberdade para viver o que
um espírito, né, com ela talvez não tenha as mesmas necessidades humanas encarnadas, né, de um ser encarnado, porque aqui ainda acima de tudo para ela é devolver ele a uma vida que ela achava mais valorosa, mesmo que isso implicasse em não casar com ele. Para ela, a felicidade dela é ver o ser amado no caminho certo. Mas ela fala, poderia até concorrer para o seu retorno, embora sem esperança de reintegrá-lo no ministério sacerdotal. Que dizes, murmurou a esposa de Saint-Pierre com infinito carinho, não penses em obrigá-lo a retomar um serviço contrário à sua vocação. Teu coração e o do homem amado têm direito ao banquete da vida. Hás de casar-te e conhecer a felicidade que parecia remota e irrealizável. Quero beijar teus filhinhos no futuro risonho. O semblante de Alcione iluminou-se, mostrando a beleza do seu mais secreto ideal de mulher. Então, olha isso, ela tem esse ideal de casar, de ter filho com ele, mas é que acima disso sempre tem algo mais sublime. Ruborizada e quase feliz, perguntou: Supões, acaso, Beatriz, que Deus ainda me concederá semelhante felicidade? Por que não? Voltou a dizer a interlocutora com sereno otimismo. Estás moça e bela como aos 20 anos. É preciso cuidarmos imediatamente do contato com Ávila. A filha de Madalena dirigiu à irmã um olhar significativo e indagou: Estarias de acordo se eu fosse até lá? Tenho desejado surpreender Carlos com o exato cumprimento de minha palavra. Então, ainda assim, ela não quer, apesar de ser esse o maior desejo da vida dela, olhem como isso mostra um padrão de um espírito que tem desejos, mas acima de tudo está sempre à vontade dos outros. A obediência. Então, se a irmã tivesse de acordo, ela iria. Se a irmã não tivesse de acordo, ela obedeceria. E a irmã fala, sem dúvida, respondeu Beatriz, bem-humorada, ao perceber que novas esperanças brotavam naquela alma generosa e santificada. Se fosse possível, acompanhar-te-ia. Creio não ser possível, mas tudo se arranjará de maneira a visitares Castela a Velha na primeira oportunidade. Irei sozinha, esclareceu Alcione de olhos vivazes. No dia seguinte, ao almoço, Henrique de Saint-Pierre partilhava do entusiasmo de ambos. Beatriz me fez ciente de tuas intenções, disse-lhe em tom fraternal. E podes crer que já estou à espera de Clenaghan com justa ansiedade. Preciso de um companheiro para o desdobramento de nossos negócios. Claro que não necessitamos de capital, mas sim de um auxiliar operoso e leal que nos ajude a zelar o patrimônio adquirido. Sinto que teu futuro esposo solucionará o nosso problema. Ah, sim, respondeu Alcione risonha. Carlos é um homem honesto e trabalhador. É verdade que faltou ao compromisso sacerdotal. Falta essa que não pude aprovar desde os primeiros tempos em que a decisão não passava de projeto. Mas nada se poderá dizer contra a sua lealdade. É portador de caráter nobre e de valorosos sentimentos. Para nós será um irmão, disse Beatriz satisfeita. Certamente, continuou Saint-Pierre atencioso. Já se entenderam sobre a nossa transferência para o novo mundo? Sim, acentuou a filha de Madalena confortada. Pois bem, prosseguiu o novo chefe da casa, Clenaghan irá conosco como pessoa da família. Quanto a ti, Alcione, conheço o plano de viagem à Espanha, onde cuidarás da agradável surpresa ao teu escolhido. Quisera seguir-te, e mais a Beatriz, mas negócios urgentes impedem de fazê-lo. Poderei, no entanto, mandar um empregado ao Havre, a fim de conhecermos o movimento das embarcações mais seguras. Se queres, poderei designar alguém que te acompanhe na viagem tão longa.
Sinceramente reconhecida, a moça obtemperou. Não há necessidade, Henrique. Poderei seguir só, visto conhecer o caminho além disso. Ávila, e além disso, Ávila é como se fosse minha segunda pátria. Tenho lá inúmeras amizades. Não temos qualquer objeção a fazer. Apenas formulo votos ao céu para que a tua aventura se processe rapidamente. Dirás a Carlos Clenaghan que o esperamos nesta casa com interesse e simpatia. Para mim, Alcione, acrescentava Saint-Pierre comovidamente, nunca foste a governanta de Beatriz, mas nossa irmã muito amada pelos laços sacrossantos do espírito. O companheiro de tua escolha será pessoa sagrada aos nossos olhos. E chegando a Ávila, anima-o a vir em tua companhia com presteza. Esperaremos tua volta para não marcar a viagem para a colônia. Para então marcar a viagem para a colônia. Alcione não sabia como traduzir sua gratidão. Em frases carinhosas, manifestou o sincero agradecimento d'alma, ficando ali mesmo aprazada a viagem à Espanha. Precisamente daí a um mês, Beatriz e o esposo acompanhavam a irmã até o Havre, onde Alcione corajosamente tomou a embarcação que a levaria ao porto de Vigo. Então eles faziam, né, uma viagem primeiro de navio da França para a Espanha e depois o resto por terra. Da mesma maneira que foi quando eles foram, né, com Antero de Oviedo. Após as despedidas, quando o navio se afastava da costa francesa, levado por ventos favoráveis, a filha de Madalena encontrou-se a sós com as suas profundas recordações. As figuras da genitora de Rob e padre Damiano apresentavam-se-lhe à mente mais vivas que nunca. Era necessário muita energia para não cair em pranto em face da saudade que lhe pungia o coração. Aqui era um detalhe do mar que havia impressionado o irmão adotivo. Acolá, um aspecto da costa que provocava certas explicações do velho sacerdote. Recolhida em sentimentos carinhosos, a filha de Cirilo desembarcou em terra espanhola, com o peito oprimido de infinitas esperanças. Nunca mais tivera notícias de Clenaghan. Era bem possível que não mais estivesse em Castela Velha. No entanto, suas relações de Ávila não faltariam com os informes precisos. Então, tudo poderia ter acontecido, né, nesse tempo de ausência. Mas ela está cheia de esperança, né? E agora, caminhando ao encontro, vocês se lembram do começo do livro? Foi por ele que ela resolveu reencarnar, juntamente com o grupo que também tinha a sua importância. Mas foi ao encontro dele, né, Pollux, lá naquele ambiente espiritual, que ela se chega do lado dele, pega ele no colo, ele pede um beijo, e naquele momento ele adormece e levam ele para reencarnar e ela fala com o mentor dela, né, lá na constelação de Sírios, mostrando o desejo de reencarnar e ele falando que não precisaria, que ela poderia fazer o auxílio à distância, quer dizer, a distância que não existe, né, mas espiritualmente. E ela fala, não, eu quero. E ele alerta ela dos perigos que ela, mesmo um espírito jamais adiantado, passa a enfrentar quando encarna. Ainda assim, a Alcione, a gente está vendo que, né, tem demonstrado o tempo todo um espírito de obediência, sempre, às leis divinas, né? Então, acertando sempre nas suas decisões para não favorecer as, as tendências materialistas, né, de todos os que ali estavam envolvidos, sempre demonstrando obediência, espiritualidade, acima de tudo, acima da influência da matéria, sempre falava mais alto a importância espiritual, né? E aí então é assim que ela chega agora
de novo na Espanha, em Ávila, em busca desse espírito querido, né? Ciro, Pollux, Carlos Clenaghan. A conduta para a cidade da sua meninice não foi difícil. A condução para a cidade da sua meninice não foi difícil. Em poucos dias chegava ao seu destino. Embora provocasse a estranheza de muitos o fato de encontrar-se desacompanhada, Alcione mostrava a atitude superior aos olhares curiosos que pareciam interrogá-la. Não encontrou qualquer diferença na paisagem. O berço de Teresa de Jesus repousava na terra pobre, cioso de suas velhas tradições. Às 10 horas do dia, dava entrada em humilde hotel, naturalmente fatigado, e deliberou não procurar as amizades antigas até que se alojasse convenientemente, de maneira a não se tornar pesada a ninguém pela sua chegada imprevista. Olha, até nisso esse espírito pensa. Para não incomodar ninguém vendo ela chegando e já ir procurando informações, fala assim: pô, mas você está aí sem lugar para ficar, fica aqui. Ela não queria incomodar. Então, primeiro se estabeleceu e depois foi atrás dos seus conhecidos, né? Identificou de pronto velhos conhecidos da mocidade, a quem, entretanto, não se revelou por não haver bastante intimidade. Depois de refeita da fadiga imensa, chamou um pequeno servidor da hospedaria, perguntando-lhe um tanto acanhada: Meu amiguinho, você poderá informar-me se reside aqui em Ávila um senhor chamado Carlos Clenaghan? Após refletir um momento, o rapazote esclarecia: Sim, senhorita, conheço. A viajante verificou que o coração lhe palpitava com mais força. Sabe se é de origem irlandesa, domiciliado em Castela há alguns anos? Voltou a interrogar atenciosamente. Ainda, apesar da cidade ser pequena, naquela época não era o mesmo número, né, de habitantes encarnados, ela ainda quer se certificar. Primeiro ela vê que o coração dispara sabendo que tem um Carlos Clenaghan, mas quer se certificar de que é ele. É de origem irlandesa e veio para cá há poucos anos? Sim, é isso mesmo. E sei mais, que foi padre no outro tempo. Hoje é comerciante abastado. Alcione ouviu-o comovida. Não podia enganar-se. Pensou então em surpreender o espírito do amado em intimidade cariciosa. Convidá-lo-ia por um bilhete a comparecer à tarde junto à nave da igreja de São Vicente. Encontrar-se-iam na casa sagrada de Deus, onde tantas vezes haviam tecido muitas redes de sonhos e esperanças, sempre desfeitos pelo vendaval das realidades dolorosas. Agora, porém, era lícito tratar do seu porvir venturoso. Escrever-lhe-ia sem se dar a conhecer no bilhete, declarando-se chegada de Paris com notícias alviçareiras para o seu coração. Quando chegasse ao velho templo, vê-la-ia então, compreenderia a sua fidelidade e devotamento. Logo após o reencontro, visitariam juntos as antigas relações afetuosas, buscariam rever o sítio da sua infância, bem como a casa modesta em que sua mãe trabalhara tantos anos curtindo as maiores privações. Assim procedeu, embalada por santas expectativas do amor desvelado e confiante. Então ela já criou na cabeça, né, todas as expectativas dos próximos passos, né, desse reencontro. O rapaz que a esclarecera, longe de adivinhar o romance da nova hóspede, foi o emissário da breve notícia ao ex-religioso, que leu o bilhete assaz intrigado. Então, o próprio menino que ela perguntou a informação foi quem levou o bilhete ao Carlos. Mas, como ela falou, ela não se identificou, ela só falaria que era uma pessoa chegando de Paris trazendo notícias, boas notícias para o seu coração. Carlos identificaria aquela letra entre 1000 manuscritos diversos. Mas era impossível, ao seu modo de ver, que Alcione estivesse na cidade. A autora da grafia, por mera coincidência, deveria ter o mesmo tipo de letra,
que jamais conseguira esquecer no círculo das experiências pessoais. Não conseguia concatenar outras explicações. Curiosidade febril avassalava-lhe a alma. Que notícias de Paris poderiam ser enviadas ao seu coração? De há muito considerava Alcione perdida no capítulo das suas aspirações mais sagradas. Então, da maneira que ele saiu de lá, né? Vocês se lembram também ele conversando com a Madalena, ela falando e ele já nem ouvindo direito porque ele estava dominado por um fantasma, né? De pensamento, já de culpa da Alcione, achando que ela tivesse então se envolvendo com outro homem, que era aquele que ele viu ela abraçada, que era o Cirilo, o pai dela, né, na entrada da casa. E então, para ele, a Alcione estava perdida nas possibilidades das suas aspirações mais sagradas. Dela não deveria esperar qualquer mensagem. Todavia, dilatando as ponderações, começou a imaginar que se tratasse de algum recado de Madalena Villamil ou de Rob, amigos dos quais não tinha notícias desde que regressara da França, onde fora na suposição de encontrar a noiva conformada aos seus caprichos de homem apaixonado. Então ele achou que pudesse ser a Madalena ou o Rob, porque ele nunca mais teve notícias e não sabia que nenhum dos dois tinha já desencarnado, né? Presa de intensa sofreguidão, aguardou o crepúsculo ansiosamente. Então, nesse ponto, então ele ainda duvidava, mas ele estava ansioso por saber o que estava acontecendo, quem era que trazia essa notícia. E então, o encontro estava marcado para o fim do dia. Antes do entardecer, Alcione dirigiu-se ao velho templo, que constituía um centro de lembranças sagradas ao seu espírito sensível. Ajoelhou-se e orou à frente dos nichos, recordando a cada passo o velho sacerdote a quem consagrara o devotamento de filha afetuosa. Olhar indagador, de quando em quando perscrutava o caminho a ver se Clenaghan atendia o convite. Por fim, quando o céu desmaiava aos derradeiros clarões crepusculares, um homem surgiu no adro, fazendo-lhe o coração vibrar em ritmo acelerado. O sobrinho de padre Damiano aproximava-se. Alcione notou um tanto abatido, parecendo cansado das lutas da vida. Imenso desejo de proporcionar-lhe consolação e conforto aflorou-lhe na alma sensível. Prestes a atravessar a portaria primorosa, o ex-religioso viu que alguém avançava ao seu encontro. Carlos, Carlos! Disse a filha de Madalena com infinita emoção. Gente, nós vamos ter que parar por aqui. Nós estamos bem no meio do capítulo. Não, Marco, Nós vamos não. continuar, mesmo que seja estique o tempo hoje? Eu posso. Não sei. Respeito a todos. Eu sei que é mais tarde Não, aí. por aqui eu acho que tudo bem. Se por vocês não tiverem problemas, porque realmente esse é um momento crucial do livro, né? Podemos continuar. Então, se tudo bem por todos, mesmo que fique um pouco extenso. Mas então vamos lá. Então ele viu que era ela chegando e dizendo o nome dele. O recém-chegado estacou tomado de assombro. Enorme palidez cobriu-lhe a fisionomia. Quis prosseguir, mas as pernas trêmulas paralisavam-lhe o impulso. A inesperada presença de Alcione enchia-o de profunda admiração. Debalde procurava palavras com que pintasse o estado do seu espírito, em que o júbilo se confundia com a dor. A filha de Cirilo tomou-lhe a mão e falou com meiguice. Não me reconheces? Venho cumprir minha promessa. Porque ela, a vontade dela, ela fala assim, eu quero ir mostrar para o Carlos que eu dei minha palavra e eu estou indo lá cumprir.
Assim que pudesse, eu iria ao seu encontro. Alcione, conseguiu dizer o interlocutor num misto de sentimentos indefiníveis. Um abraço carinhoso seguiu-se a essas palavras. Compreendendo-lhe a perturbação natural, a moça procurou confortá-lo. Ah, se eu soubesse antes que te causaria este forte abalo, não teria feito esta surpresa. Perdoa-me. Então, alguma coisa está causando desconforto no Carlos. E ela agora percebe e fala: se eu soubesse, talvez não tivesse feito essa surpresa. Carlos se debatia intimamente entre ideias antagônicas. Diante dele estava a mulher amada, que as lutas da existência não fizeram esquecer. A Alcione era sempre o seu maravilhoso e único ideal. As experiências vividas longe da sua dedicação e dos seus conselhos eram provas amargas que, aos poucos, lhe atassalhavam o coração repleto de santas esperanças. Mas, simultaneamente, recordava com estranheza a atitude da jovem em Paris, quando não pudera apreender todo o motivo das suas elevadas preocupações filiais. No seu conceito, a eleita trocara o seu amor pelos atrativos do mundo. Jamais conseguira olvidar aquele palacete da Cité, onde a moça havia penetrado intimamente apoiada ao braço de um homem. Então, para ele, ela era uma traidora. Mal se desembaraçava no meandro dessas reflexões quando a interlocutora voltou a dizer: vamos respirar o ar fresco da noite que desce. Deus me concede a dita de reatar os inefáveis colóquios de outros tempos, neste mesmo ambiente das nossas primeiras emoções. O ex-sacerdote acompanhou-a maquinalmente. Antigo banco de pedra parecia esperá-los para a revivescência dos mesmos idílios. Clenaghan perguntou pelos amigos, recebendo com dolorosa surpresa a notícia da morte de Madalena e Rob, impressionando-se vivamente com a descrição do desastre que vitimara o músico, Alcione o embevecia com os comentários criteriosos quanto emotivos. Tudo na sua elocução vibrante resumava amor e devotamento. Ele a contemplava com paixão, dando mostras de que esperava ansiosamente aquele bálsamo divino que lhe manava dos lábios. Em dado instante, respondendo a uma observação que ela lhe fazia com mais carinho, o ex-sacerdote acentuou: nunca pude forrar-me a mágoa que a tua atitude me causou. Senti que me tratavas friamente. Naquela ocasião, Carlos, Jesus me pedia testemunhos de filha, aos quais não poderia fugir senão pelos atalhos escusos da crueldade. Ignorando ainda toda a extensão dos sacrifícios da eleita de sua alma, o pupilo de Damiano objetou: ele ainda não sabe, né, que ela tinha reencontrado o pai que não tinha falecido, né? E ele então ainda questionando, né, duvidando, mas se me oferecia para trazer tua mãe e Rob em tua companhia, em nossa companhia, poderíamos ter sido infinitamente felizes se a isso não te opusesses, porque para ele o compromisso filial dela era para com a mãe, somente para com a mãe. E ele falou assim: mas eu ofereci para trazer ela. A tonalidade impressa a essas palavras fez que a interlocutora enrubescesse, calando-se. Que fazias naquele palacete da Cité? Ele ainda pergunta desconfiando, né? Por que saías de casa a pé e ias tomar um carro discretamente? Ignoras que te segui os passos sem que me visses e que observei um homem que te abraçou no portão quando lá chegavas sorridente. Então, olhem que vergonha, né? Se a gente for analisar como um espírito desconfiado, ainda cheio de ideias, né? De Porque na cabeça de alguém que ainda carrega sombra, tem sombra.
Na cabeça da Alcione nunca talvez passaria dessa maneira, porque a maneira dela agir é outra. Então, se ele era capaz de agir com impulso, né, as paixões, para ele a questão é a mesma em relação a Alcione. Então ele ainda julga ela e agora ele está, na verdade, esclarecendo. E ele fala, então, eu te segui, vi você entrar abraçada a um homem sorridente. Ah, Alcione, não podes compreender todo o veneno que me lançaste nalma confiante. Jamais poderia imaginar que Paris te transformasse o espírito a ponto de olvidar nossos compromissos e contrariar tua mãe enferma, cuja evidente preocupação era abandonar a capital francesa para voltar à vida simples de Ávila, onde havíamos afagado tantas esperanças e sido tão felizes. A moça, depois de prestar muita atenção aos seus gestos e palavras, sentenciou: não devias ter ido tão longe em teu julgamento. Agora que nos reencontramos para nos comprometermos de uma vez para sempre, devo tudo dizer com franqueza. Sabes quem era aquele homem que me recebeu de braços abertos naquela manhã? Deteve-se ante a muda expectação do companheiro e prosseguiu. Aquele homem era meu pai. Teu pai? Exclamou Clenaghan aterrado. E ela pausadamente começou a relatar todos os acontecimentos de Paris, a partir do instante em que a enfermidade do padre Damiano lhe impusera desdobrar-se em tarefas mais práticas. À medida que se desdobravam as revelações, o rosto de Carlos mais se anuviava. O ex-sacerdote sempre reconhecera na jovem as qualidades mais primorosas, mas não e nunca a supusera capaz de tamanha renúncia. Extremamente comovida com a evocação de suas reminiscências dolorosas, a Alcione rematava: não acreditas que tenha cumprido o meu dever sagrado? Não admitas que meu coração pudesse haver esquecido a tua dedicação e o teu amor. Desde o nosso primeiro encontro, venho arquitetando um meio de enriquecer-te a alma de idealismo e confiança. Sempre sonhei para o teu caminho um mundo de felicidades nobilitantes. Mas para um espírito como o da Alcione, não tem outros meios de conseguir isso senão cumprindo com todos os deveres. Então, para ela, agora é desimpedido. Para ele, sempre foi. Nós temos que dobrar as circunstâncias para que satisfaça a nossa vontade. Esse é o aprendizado que falta ainda para esse espírito voluntarioso, egoísta. Apesar de todas as boas intenções, apesar do amor imenso que ele sente por ela. E o exemplo de vida dela é o que demonstra, sim, é possível fazer dessa maneira. E chegar nesse ponto sem nenhum tipo de peso de consciência. Antigamente, tuas obrigações sacerdotais impuseram-nos a separação. Mesmo assim, porém, vibrava na ansiedade ardente de embelezar teu roteiro de nobres aspirações. Lutei para que não abandonasses o que sempre considerei uma sublime tarefa. Entretanto, hoje busco harmonizar minhas ideias com a tua decisão e sinto que a consciência pura é o melhor dote que te posso trazer para a nossa eterna aliança. Aqui está talvez a maior lição que a Alcione deu em toda a vida dela para ele. Mas ainda assim, cada espírito tem o seu tempo. Ouvindo-a, generosa e confiante, Carlos Clenaghan sentia-se pequenino e miserável.
Perdoa-me, disse banhado em lágrimas de sincera compunção. Compreender-te-ei agora por toda a vida, esclarecia Alcione de olhar muito lúcido. Mas por que choras? Temos ainda numerosas oportunidades de servir a Deus e a nós mesmos. Prometi que te procuraria logo que Jesus me permitisse o júbilo do dever cumprido, e aqui estou para cuidar da tua, da nossa felicidade. Creio que não tens qualquer necessidade material, mas o marido de minha irmã, que aliás desconhece o passado que te confiei em caráter confidencial, põe à tua disposição vastos recursos para a grande prosperidade na América. Aqui mais uma vez mostrando que realmente o marido da Beatriz nunca soube da verdade de que ela era realmente irmã da Beatriz. Ele falou: você para mim é irmã de Beatriz pelos laços espirituais. Ele nunca soube da verdade nesse sentido, porque a Alcione não queria diminuir a Susana aos olhos do genro. E aí falando, e esse, né, que não conhece esse nosso passado, colocou à sua disposição, inclusive, um emprego, uma possibilidade para que a gente partisse junto para a América. Se quisesses, poderíamos partir talvez no ano próximo, recomeçando o destino numa terra nova. Lembro que minha mãe sempre suspirou pelo novo mundo. Quem sabe sua alma bondosa me inspira agora o caminho mais certo, acenando-nos com a possibilidade de partir. Henrique de Saint-Pierre espera-te como um irmão. Além disso, tenho também regular pecúlio que deposito em tuas mãos. Não tenho outra preocupação direta presentemente, senão a não ser tu mesmo. E observando que o moço mantinha-se calado, em pranto, prosseguia com solicitude. Revela-me se te falo assim abertamente. A confiança de um coração não pode morrer. Dize-me, pois, se queres partir para tentar vida sob as bênçãos de Deus, uma vida nova sob as bênçãos de Deus. Estou certa de que viveremos felizes em perpétua e santa união. Não posso, sussurrou Clenachan lastimosamente. Por quê? Indagou Alcione plenamente confiante. Ele esboçou um gesto tímido, revelando a vergonha que o assomava, e explicou com indizível tristeza. Estou casado há mais de 2 anos. É difícil de imaginar, né, uma vida com tantas surpresas assim. A moça sentiu que o sangue lhe gelava nas veias. Jamais pudera admitir que o dileto do seu coração fosse capaz de olvidar antigos juramentos. O inopinado da revelação esmagava-lhe a alma toda. Lágrimas ardentes arrancadas do íntimo afloravam-lhe aos olhos, mas, na meia sombra da noite, buscava dissimulá-las cuidadosamente. Vendo que tardava em manifestar-se, Clenaghan apertou-lhe a mão e perguntou com a delicadeza de uma criança: Poderás perdoar-me outra vez? A filha de Madalena recuperou as energias íntimas e falou com serenidade. Não te preocupes comigo, Carlos. Reconheço agora que a vontade de Deus é outra a nosso respeito. Não chores nem sofras. Extremamente comovido com aquela prova de humildade e renúncia, o ex-sacerdote ponderou. Sou casado, Alcione, mas não feliz. Nunca pude esquecer-te. Certamente Deus nos criou para a união eterna. Cada coisa do lar, cada pormenor da vida doméstica, lembra-me teus sentimentos nobres, porquanto minha mulher não pode substituir-te. Sim, disse a moça com desvelado carinho. Também creio que há um casamento de almas que nada poderá destruir. Este deve ser o nosso caso. O mundo nos separa, mas o Altíssimo nos reservará a aliança eterna do céu.
O pupilo de Damiano tinha o peito oprimido por indefinível angústia, coração prisioneiro das indecisões de quantos se afastam do dever divino, voltou a dizer. Olha aqui, ó, os opostos, né? Ela, um coração livre pela paz do dever cumprido. Ele, um coração prisioneiro das indecisões de quantos se afastam do dever divino. Quem sabe, Alcione, poderíamos repudiar as algemas terrestres e construir nossa felicidade longe daqui? Minha mulher e eu vivemos em rixas constantes. Atravesso a vida sem paz, sem uma dedicação verdadeiramente sincera. Estou pronto a seguir-te, desde que aproves este recurso extremo em detrimento dos meus compromissos atuais. Vocês percebem que o Espírito tem o exemplo vivo na frente dele, mas ele não mudou. Ele continua tendo oportunidade de mostrar obediência, mas ele continua instintivamente querendo desobedecer. E aí ela mais uma vez vem, isso nunca, exclamou a filha de Madalena com bondade enérgica. Amemos os trabalhos de nossa estrada, por mais duros que nos pareçam. Isso daqui é o lema, talvez, para as nossas vidas, né? Se a gente quiser aprender com a Alcione, amemos os trabalhos de nossa estrada, por mais duros que nos pareçam. Jamais construiríamos um ninho de ventura e de paz na árvore do crime. Deus nos dará coragem nesta fase difícil. A existência na Terra não constitui a vida em sua expressão de eternidade. Quando o Senhor desatar os laços a que te prendeste no impulso muito natural e humano, encontrarás de novo o meu coração. A esperança é invencível, Carlos. Toda a inquietação, toda a amargura chegam e passam. A alegria e a confiança no porvir eterno permanecem. São bens do patrimônio divino no plano universal. Ouvindo-lhe os conceitos profundos oriundos da fé poderosa que lhe caracterizava o espírito, Clenaghan chorava num labirinto de remorso e sofrimento. Se for possível, prosseguia a moça com generosidade, desejaria conhecer tua companheira de lutas. Talvez pudesse incliná-la à melhor compreensão das tuas necessidades. Gente, não tem igual, né? Ela se ofereceu para conhecer a esposa dele para tentar fazer com que ela seja mais compreensível e faça ele feliz. Às vezes, basta uma simples conversação para renovar a opinião de uma criatura. Não crês que eu possa contribuir de algum modo em teu favor com semelhante aproximação? O infortunoso Carlos sentia-se comovido nas fibras mais íntimas com o delicado oferecimento, redarguindo em tom melancólico. Quitéria não é digna dessa esmola da tua bondade. Basta dizer-te que, conhecendo a ligação afetiva existente entre nós, pelas minhas sucessivas referências e por informações de antigas amizades nossas em Ávila, sempre alude a tua pessoa com laivos de ironia e rancor. A filha de Cirilo entrou em silenciosa meditação. O destino não lhe permitia nem mesmo aproximar-se do lar edificado pelo eleito da sua alma. Sua afetividade, bem como o espírito de renúncia, não poderiam ser compreendidos. Restava-lhe regressar à casa de Beatriz, conformar-se com a nova situação e esperar por Clenaghan num outro mundo aonde fosse conduzida pela mão da morte. Longa pausa estabelecera entre ambos. Foi aí que lhe nasceu a ideia de consagrar-se à solidão da vida religiosa, no intuito de trabalhar no seu elevado idealismo. Não ficas magoada pelas minhas confissões? Perguntou o ex-sacerdote angustiado.
De modo algum, respondeu, esforçando-se por lhe parecer satisfeita. Tua esposa tem razão. Depois de visitar o velho sítio de minha infância e a casinha tosca onde minha mãe tantas vezes me exemplificou a resignação, voltarei à França sem perda de tempo. Quando nos veremos novamente? Interrogou ele inquieto. A vontade de Deus nolo dirá mais tarde. Até lá, meu querido Carlos, não esqueçamos a dedicação aos nossos deveres e a obediência aos desígnios divinos, aos divinos desígnios. Deixas-me em Castela amargurado para sempre. Vamos fazer só uma análise aqui, né? Antes, o Carlos sofria por uma imposição da vida, né? A vida levou ele ao sacerdócio, a encontrar o amor da vida dele, e ele só tinha isso de lamentar, e que ainda assim deveria ser o ensinamento que lhe faltava. A obediência, já que a vida conduziu, mas ele tinha só isso. Agora, ele tem a vergonha, ele tem a amargura de ter, por desobediência sua, por desconfiança, por espírito ainda cheio, né, de dúvida, de falta de fé, agora ele quem é responsável por estar nessa condição. Porque ela falou, ele não acreditou, e ele segue esse instinto, né, de um coração, de um espírito cheio ainda de necessidades, né? E aí então ela fala: quando Deus tiver vontade, nós nos veremos. Até lá, meu querido Carlos, não esqueçamos então a dedicação aos nossos deveres, a obediência aos divinos desígnios. E aí ele fala, então, deixa-me amargurado para sempre. Mas então eu falei isso porque essa amargura ele sabe, no íntimo da sua consciência, que agora a responsabilidade é dele. Creio que jamais poderei apagar o remorso que tisnará minha alma doravante. Aprenderei duramente a não atender aos primeiros impulsos do coração. Se fosse menos precipitado no julgar, poderia oferecer-te agora a minha felicidade perene. Esqueci, porém, a prudência salvadora e mergulhei num mar de angústias torturantes. Andarei na terra como náufrago sem porto. E terminando amargamente as suas considerações, rematava: pede a Jesus por mim, para que o desespero não me faça mais infeliz. Não te percas em semelhantes ideias, exclamou a filha de Madalena, completamente senhora de si. Estamos neste mundo de passagem para uma esfera melhor. Por certo que a nossa felicidade não se resumiria em atender por algum tempo aos nossos desejos com o ouvido das mais nobres obrigações. É indispensável encarar as dificuldades com ânimo decidido. Luta contra a indecisão, pela certeza de que Deus é nosso Pai misericordioso e justo. Se nos vemos novamente separados, é que há trabalhos convocando-nos a testemunhos mais decisivos, até que nos possamos unir nas claridades eternas. Enquanto, vamos tentar entender por que as coisas acontecem assim na vida deles? Qual é o objetivo dela encarnada? Ensinar ele a conduta cristã independente da dificuldade do caminho. E não fazer as vontades dele. E enquanto ele não aprender, não se transformar num espírito obediente, ele ainda vai estar com necessidade de educação. Clenaghan prestava acurada atenção a cada uma de suas palavras sábias e carinhosas. Em seguida, a uma pausa, Alcione prosseguia cheia de amor e compreensão. Não maltrates tua mulher, sempre que o teu coração não te possa entender integralmente. Quando assim for,
faze por ver nela uma filha, quando não filha, quando não filha de tua carne, filha de Deus, seu e nosso Pai. A bondade liberta o ódio, e a desesperação agrava os laços mesquinhos. A confiança em que o Pai Celestial nos ajudará nos testemunhos diários transforma nosso espírito para uma vida mais alta, ao passo que a revolta e a dureza nos prendem espiritualmente ao lodo das mais baixas provações. Ainda que a tua companheira seja ingrata, perdoa-lhe como amigo compassivo. Nenhum de nós está sem pecado, Carlos. Por que condenar alguém ou agir precipitadamente quando também somos necessitados de amor e de perdão? Vive no otimismo de quem trabalha com alegria, confiante no divino poder. À nossa frente desdobra-se a eternidade luminosa. Embora separados no plano material, nenhuma força da terra nos desligará os corações. Muitas obrigações poderão encerrar-nos transitoriamente na terra, mas o elo do amor espiritual vem de Deus, e contra ele não prevalecem as injunções humanas. Ante as observações judiciosas de Alcione, Carlos pôde reconfortar-se de algum modo para retomar a luta purificadora. Só muito tarde separaram-se em penosas despedidas. A filha de Madalena, disfarçando a dor que a empolgava, cumpriu rigorosamente a promessa. Depois de beber da taça da saudade, revendo os antigos sítios das primeiras esperanças, sem mesmo se dar a conhecer as relações de outros tempos, regressou a Vigo, onde se demorou quase um mês em meditações silenciosas e doloridas. Então ela ainda não voltou direto para a casa da irmã, né? Ela voltou ao Porto, lá na Espanha, e ali ficou quase um mês em meditações. Sua permanência em Ávila poderia acarretar complicações à vida doméstica do homem escolhido. A jovem esposa de Clenaghan possivelmente criaria pesadelos de ciúme sem justificativa. Diariamente, à tardinha, a Alcione aproximava-se da praia, contemplando as velas pandas que se afastavam no estendal das águas movediças. Profunda saudade dominava-lhe o coração. Após longos dias nos quais procurava rememorar uma a uma as velhas advertências do padre Damiano, quando, na vida religiosa, resolveu retirar-se do mundo para a soledade dos grandes pensamentos, não desejava de nenhum modo atirar-se ao repouso permanente da sombra, mas, sentindo-se na plenitude das suas energias orgânicas, refletia que não era lícito pensar na morte do corpo, e sim no melhor meio de atender ao trabalho de coração voltado para Jesus. Se partisse em companhia de Beatriz, naturalmente não lhe faltariam as bênçãos da vida familiar, mas o coração não se conformava com a ideia de repouso constante. O destino não lhe dera um lar próprio, onde lhe fosse possível consagrar-se inteiramente ao homem amado e aos filhinhos do seu amor. Seus pais já haviam partido para uma vida melhor. O irmão adotivo lhe fora no encalço. Na condição de mulher, tomaria então o hábito religioso a fim de atender aos trabalhos do Cristo. Não faltariam os deserdados, os doentes, os enjeitados, para quem Jesus continuava passando sempre nas estradas do mundo distribuindo energias e consolações. Consagrar-se-ia ao serviço de socorro às criaturas, em benefício dos que necessitassem. Iria ao encontro do Mestre, pelo aproveitamento mais nobre do tempo de sua vida. Nessa disposição espiritual, regressou a Paris, onde a irmã a esperava ansiosa e saudosa. Apesar de serena e confortada na fé, não podia mascarar o abatimento e a tristeza que lhe pairavam na alma sensível, e foi com lágrimas que relatou a Beatriz o resultado da longa excursão. A esposa de Saint-Pierre
Visivelmente emocionada, buscava confortá-lo. Tudo isso passará com o tempo. Na América, hás de achar lenitivo ao coração sofredor. Mas a filha de Madalena comunicou-lhe a resolução de tomar outro rumo. Vestiria o hábito religioso. Dedicar-se-ia ao coração de Jesus. Enquanto lhe restassem forças no mundo, a irmã tentou dissuadi-la. E nosso lar? Perguntava a filha de Susana, ansiosa por lhe modificar a decisão. Como nos seria dolorosa a falta de tua companhia? Alcione quis dizer que se sentia quase só, distanciada das afeições primitivas, mas, para não suscetibilizar a irmã devotada, objetou solícita. Pedirei mais tarde para visitar a América, e passarei contigo o tempo que for possível, mesmo porque não é justo olvidar que teus futuros filhinhos serão também meus. E não houve como lhe modificar o intento. De nada valeram as exortações de Henrique, os rogos da irmã, os carinhosos pedidos dos servos. A filha de Cirilo tinha uma palavra amável e um sincero agradecimento para todos, mas justificava o caráter sagrado de suas intenções. A mudança de Henrique de Saint-Pierre para o Novo Mundo já estava definitivamente aprazada quando Alcione assentou a data do seu ingresso num modesto recolhimento de freiras carmelitas. Na véspera, sem que alguém o soubesse, visitou o túmulo da genitora, levando-lhe a homenagem do seu respeito filial naquele instante grave da sua vida. Defronte do sepulcro, de alma colada às recordações afetivas, pôs-se de joelhos, monologou baixinho. Ah, vós que experimentastes largos anos de reclusão e sacrifício, vós, minha mãe, que fostes tão devotada e carinhosa, ajudai-me a levar a Jesus o voto silencioso da fidelidade até ao fim dos dias. Não me desampareis nas horas escuras, quando a saudade se fizer mais amarga ao meu coração. Inspirai-me pensamentos de fé, paciência e compreensão das coisas divinas. Auxiliai-me nos trabalhos, abençoai-me nos testemunhos. Não esqueçais, no céu, da filha a quem tanto amaste na terra. Em seguida, a prolongada meditação voltou ao palacete da Cité, despediu-se afetuosamente de todos os servos, e já na manhã imediata, Saint-Pierre e sua mulher abraçavam-na, compungidos à porta do mosteiro. Um ano de noviciado passou, no qual a filha de Madalena deu provas exuberantes de coração puro e consciência ilibada. Então, olhem isso, né? Em qualquer ambiente, ela sempre deu prova do estado de espírito que ela se encontrava, né? Então, não são as circunstâncias externas quem determinam as decisões, né? As atitudes nossas. É o nosso íntimo quem determina isso. E no dia que precedeu a resolução definitiva, a superiora chamou-a com austeridade num gabinete particular e sentenciou: Minha filha, estás francamente decidida a abandonar o mundo e os seus gozos? Sim, madre, respondeu humildemente. Deves saber que coisa alguma do passado te poderá acompanhar até aqui. A moça fez um gesto expressivo e rogou: Compreendo-vos. Entretanto, pediria a permissão de levar para minha cela um objeto muito caro. Que é? Um velho crucifixo que pertenceu à minha mãe. De acordo. E depois de uma pausa, a madre abadesa voltou a perguntar: Que outros pedidos tens a fazer? A nova professanda lembrou-se de Carlos, que não poderia excluir do coração, e de Beatriz, a quem se sentia ligada por santo reconhecimento, e indagou: Desejava saber se poderei participar de algum trabalho na América mais tarde, se poderei futuramente pleitear minha transferência para algum convento na Espanha, de Espanha. Tudo é possível, esclareceu a superiora.
E os teus bens? Assinarei amanhã o título de doação do que possuo a benefício da nossa ordem. No momento crítico de tua resolução, Alcione Villamil deve estar morta para o mundo profano. Que nome desejas adotar? Na suprema união com o Cristo? Maria de Jesus crucificado, disse cândida e naturalmente. Então, a Alcione Villamil deixa de ser Alcione Villamil porque passa a ser freira. E como a gente sabe, todas as freiras têm um nome de batismo, né? E Alcione Villamil passa a ser Maria de Jesus crucificado desde esse momento. Terminou o interrogatório. No dia seguinte, pela manhã, em solene ritual, cercada pela admiração das companheiras e de numerosos clérigos, a filha de Madalena ajoelhou-se ante o altar de Jesus, coroado de espinhos, e fitando o maravilhoso símbolo da cruz, de olhos brilhantes e confiantes, repetiu enternecida a frase sacramental: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. E aqui encerramos o penúltimo capítulo. Aqui encerramos o capítulo, né, que se chama Solidão Amarga. Se a gente se esqueceu disso no meio da leitura, né, achando que ela iria se encontrar e ser feliz com o Espírito amado, a gente lembra através do título do capítulo que era Solidão Amarga. E, gente, nós estamos então indo para o último capítulo na semana que vem. E nós não vamos terminar na semana que vem, né? Nosso livro, apesar de estar bem próximo. Mas aí a gente vai entrar no capítulo A Despedida. Certo? Certinho, Marco. Algo, Lindíssimo. algo a Lindo. comentar? Não, nada. Não. Só refletir, né? Só digerir. Então, beleza. Lindíssimo. Muito lindo. Então, maravilha, gente. Agradecemos a Deus por essas oportunidades que nós temos juntos aqui. E uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Boa noite, boa Tchau, tchau. semana.